CEO eleita para a gestão 2021-2022, Vanessa Keppel, e o diretor distrital de Fundação Rotária eleito para a gestão 2021-2022, Emanuel Rubim, para que ministrem o treinamento de Fundação Rotária. Vanessa, quer que eu compartilhe a tela? Ou tu compartilha? Pode compartilhar. Tá. Ui. Meu Deus. Aí, foi. Ai, foi, gente. Então, boa tarde, pessoal. A gente trouxe essa apresentação sobre Fundação Rotária, uma abordagem mais simples, para que vocês possam conhecer e entender um pouquinho mais sobre ela, e também uma forma de como o Interact pode usufruir da nossa fundação e conhecer melhor. Então, vai ser uma apresentação mais breve, mas mesmo assim sobre um assunto bem relevante no nosso conhecimento rotário. Isso aí. Então, boa tarde a todos, gente. Meu nome é Manuel Rubim de Souza, eu sou associado do Interact Clube de Cruz Alta, Érico Veríssimo, e os cargos que eu já ocupei são de presidente, sou presidente fundador do meu clube, na gestão 2021, e sou vice-presidente eleito para a próxima gestão também, 21-22, e venho aqui como diretor distrital de Fundação Rotária eleito para gestão 2021-2022 também. A nossa principal missão hoje aqui, eu e a Vanessa, é desmistificar um pouco a Fundação Rotária e dar um pouco mais de sentido para as doações que a gente faz para a Fundação Rotária. Porque muitas vezes a gente não sabe para onde que o nosso dinheiro está indo e como esse dinheiro é aplicado. Então, é muito importante a gente entender que esse dinheiro vai para projetos globais e que podem ser muito mais impactantes do que projetos locais, por exemplo. E o quão importante é essa doação. Então, eu sou a Vanessa, sou associada ao Interact Clube de Santa Rosa. Já fui diretora distrital de projetos na gestão 2019-20. Atualmente, eu sou imagem pública distrital. Sou presidente eleita do meu clube para a próxima gestão e também vice-representante distrital do Interact para a próxima gestão. Então, para dar início, a Fundação Rotária surgiu em 1917, quando o presidente do Rotary International da época, o Art Clamp, propôs a criação de um fundo de dotação com o objetivo de fazer o bem ao mundo, porque ele considerava que se as pessoas, rotarianos ou não, tivessem interesse em doar um dinheiro, um recurso financeiro para ser destinado para projetos, para o benefício de outras pessoas, não teria problema, seria uma ideia bem interessante. E a primeira doação recebida foi no valor de $26,50. E ele foi um visionário para a época, porque uma ideia que parecia simples no momento se tornou uma grande instituição reconhecida, que é a Fundação Rotária, que a gente tem hoje, que tem parceria com a Organização Mundial da Saúde, com várias entidades não governamentais e é reconhecida no mundo inteiro. E hoje, então, é uma referência mundial em serviços humanitários. Pode passar. Então, por que a gente deve doar para a Fundação Rotária? Porque é a certeza de fazer diferença no mundo. 90% das contribuições recebidas e todo o valor são aplicados diretamente nos projetos e apenas 10% para as logísticas internas, para a manutenção interna. E nos últimos 100 anos foram investidos mais de $3 bilhões em iniciativas sustentáveis e grande impacto. E por sustentáveis, eu quero dizer projetos que têm continuidade sozinhos, que não dependem de visitas, que não dependem do Rotary estar sempre atuando, que eles têm uma durabilidade maior. E as contribuições são feitas por todos os clubes, por pessoas da comunidade,
E essas doações conseguiram reduzir a poli em 99% no mundo inteiro. Também foram feitos treinamentos para a paz, aumento do acesso à água limpa e potável, desenvolvimento econômico de comunidades ao redor do mundo inteiro. Pode passar. E quando a gente pensa em doação, normalmente vem em quantidades muito grandes, mas as quantidades pequenas, valores pequenos, já podem ter um impacto bem legal, porque 0,60 centavos de dólares protege uma criança contra a polio, é o valor da vacina. 50 dólares é o valor de um filtro de água potável, que, consequentemente, baixa o índice de doenças trazidas por água contaminada. Já 500 dólares podem financiar uma campanha anti-bullying, melhorando a convivência de adolescentes e crianças. E o que a Fundação Rotária propõe é ações que sejam em conjunto, porque, por exemplo, uma criança que não tem acesso à água potável, que não tem acesso à alimentação, ela consequentemente não vai conseguir estudar, não vai ter uma qualidade de vida, não vai ter uma vida digna. Então, essa também é uma das propostas da Fundação Rotária, realizar projetos que proponham um bem-estar comum, que todo mundo possa viver em harmonia, que possa ter uma vida digna. E alguns motivos para doar é que é uma instituição de confiança. Na Fundação Rotária, a gente tem certeza que se a gente investir um dinheiro, ele vai chegar nas diferentes realidades. A gente pode estar no Brasil e estar investindo em saneamento básico na Índia, ou pode estar comprando alimento, construindo hospitais do continente africano, em diferentes partes do mundo. Então, a gente tem essa confiança de que o dinheiro realmente vai ser aplicado. O impacto também é muito grande, porque a metodologia dos projetos da Fundação Rotária, ele é uma metodologia muito complexa, ou seja, são projetos que vão ter resultado. Também a Fundação Rotária, assim como toda a família Rotária, é movida por propósito, tem objetivos muito claros de fazer o bem ao mundo, de ter uma conduta ética em todas as ações. Então, a gente sendo uma instituição com propósito, com certeza as ações também vão ter esses propósitos de fazer o bem. E o que garante também toda essa confiança e essa transparência é a Charity Navigator, que é uma instituição privada que avalia ONGs, instituições não governamentais. E a Fundação Otária ganhou as 4 estrelas, que é a nota máxima, devido à transparência, uma boa organização financeira, que tem todos os dados em relatórios bem certinho. Pode passar. E quando a gente pensa na estrutura da Fundação Otária, é importante entender que a Fundação Otária é uma coisa e o Rotary é outra. A Fundação Otária faz a parte dos investimentos, é como se fosse o banco do Rotary. Enquanto o Rotary tem a imagem mais social, é a imagem que as pessoas conhecem, tem diversos programas. E o Rotary é a organização, então, composta por pessoas que vão executar os projetos que a Fundação Otária financia. Pode passar. E é importante destacar também que, enquanto o Rotary tem o presidente do Rotary International e o conselho diretor, a Fundação Otária tem o conselho de curadores, que é composto por 15 curadores, que são ex-governadores, ex-presidentes do Rotary International ou ex-diretores do Rotary International, ou seja, pessoas que já têm uma boa experiência. Também tem outra parte que são compostos por pessoas, rotarianos ou profissionais de diferentes áreas, seja engenheiros, diplomatas, que fazem uma parte mais técnica dos projetos, que avaliam todos os projetos que são selecionados, e é esse conselho de curadores que toma as principais decisões, por exemplo, vamos falar daqui a pouquinho sobre a nova área de enfoque, a área do meio ambiente, que foi definida por esse conselho de curadores. Então, essas decisões principais são feitas por eles, com o apoio do secretário-geral do Rotary International e do presidente do RI. Pode passar. Oi, gente. Então, eu vou falar um pouco sobre os tipos de fundos que existem dentro da Fundação Rotária. Quando tu vai fazer uma doação, então, tu pode escolher para qual fundo tu quer doar, e para cada um desses fundos, o dinheiro vai ter um destino e uma aplicação diferente. Não digo principal, mas o fundo mais geral, assim, é o fundo anual, o share, e esse fundo é dividido entre os subsídios distritais e os subsídios globais. Eu vou explicar um pouco melhor sobre os subsídios globais e subsídios distritais nos próximos slides. O segundo fundo é a PoliPlus, que a Vanessa vai explicar um pouco melhor depois, mas é basicamente o maior projeto do Rotary atualmente, e é o maior compromisso que o Rotary já assinou, e também é o projeto que demanda mais verba da Fundação Rotária,
atualmente. O terceiro fundo, para quem a gente pode doar, é o Fundo de Assistência em Caso de Desastres. Então, esse fundo é guardado para casos de emergências e casos de desastres naturais, terremotos, furacões e tsunamis, para reintegrar a comunidade afetada e os lugares afetados por esses desastres naturais. E o quarto fundo é um fundo um pouco mais complexo, é o fundo de dotação. Ele é basicamente um fundo para as próximas gerações do Rotary. Então, todo o dinheiro que é investido nele é guardado para as próximas gerações, mas o dinheiro do rendimento desse fundo, ele é investido em projetos atualmente. Então, só o dinheiro desse rendimento vai ser aplicado em projetos agora, e o resto vai ser para projetos para as futuras gerações. E os outros três não são exatamente fundos, mas são alguns expoentes importantes da fundação também. Os dois últimos ali são formas de doação que a Associação Brasileira da Fundação tem aqui no Brasil. A primeira é o Seguro Solidário, que é uma parceria que o Rotary tem com algumas seguradoras. A seguradora Porto Seguro, se eu não me engano, pode destinar 5% do rendimento do seguro para Fundação Rotária, tanto seguro de vida, de carro, de casa. Daí tem a empresa cidadã também, que é uma lei brasileira que dá benefícios para as empresas que têm o certificado de empresas cidadãs. O Rotary, ele pode emitir esse certificado, assim como várias outras organizações não governamentais. E então, quando a empresa doa uma certa quantidade para a Fundação Rotária, ela ganha o certificado de empresa cidadã e ganha esses benefícios. E os Centros Rotary pela Paz são uma outra forma de aplicação de dinheiro, que a gente pensa normalmente que o dinheiro vai ser aplicado em projetos, mas os Centros Rotary pela Paz são programas do Rotary de capacitação profissional para paz e resolução de conflitos. Essas pessoas podem trabalhar depois no Banco Mundial, na resolução de conflitos na África e tudo isso. Aí não consigo passar. Foi. Tá. Um pouco do que eu tinha falado sobre o fundo anual, que é dividido entre subsídio distrital e subsídio anual e subsídio global. O subsídio distrital, ele é um subsídio bem mais acessível para nós, como Interact. Inclusive, a maioria dos anos, a gente tem subsídios distritais dentro aqui do distrito. E é uma coisa que a gente pode fazer muito mais fácil, assim. Basicamente, o que acontece é que todo ano o distrito faz uma doação para a Fundação Rotária, que vai para o fundo anual da Fundação Rotária. E daí, dentro de 3 anos, esse investimento que o distrito fez, 50% dele vai voltar para o distrito, para a FEDUC, que é o fundo distrital, para então ser distribuído conforme o distrito quiser, entre os clubes de Rotary, de Interact e de Rotaract. Então, 50% desse investimento do distrito vai para a FEDUC e os outros 50% vão para o Fundo de Projetos Globais. O que são os projetos globais? Os projetos globais são projetos bem mais complexos, que exigem muito mais planejamento, muito mais verba e muito mais tempo também. Eles são projetos muito maiores e, inclusive, o Interact sozinho não consegue aplicar para um projeto global, mas nada impede de o Interact fazer uma parceria com o Rotary da cidade para conseguir aplicar e aprovar, talvez, um projeto global e ter um projeto global na cidade. Mas como esses projetos, eles exigem muito impacto, porque para o Rotary manter a sua confiança, para a Fundação Rotária manter a confiança, a gente não pode só visar o impacto, como também a Fundação Rotária tem que exigir o impacto, né?
Então, eles precisam, os projetos globais precisam estar dentro de todas essas métricas. A primeira é que o projeto precisa ter um orçamento de pelo menos US$ 30.000 para que ele exerça um impacto realmente relevante na sociedade, né? A, a segunda métrica é o projeto sustentável. O que é um projeto sustentável? O projeto sustentável é aquele que, depois de feito, ele não precisa de interferência de outras pessoas para continuar fazendo impacto. Ele se autossustenta, ele é sustentável, então ele não precisa que todo mês uma equipe do Rotary vá lá nesse projeto para ele se sustentar. Ele consegue se sustentar sozinho. E é muito importante para que ele seja um projeto de longo prazo, né? O projeto precisa ser mensurável, então os projetos, eles precisam ter dados concretos e números. Eles não podem ter um impacto abstrato, assim. Por exemplo, se a gente fizer uma reforma num hospital, por exemplo, e daí tem que ter nos relatórios exatamente quanto que o hospital conseguia atender antes e quanto que o hospital consegue atender agora. Então, esse impacto não pode ser um impacto abstrato, ele tem que estar quantificado para o Rotary conseguir ver o impacto desse projeto e continuar investindo nesse projeto. O projeto também precisa atender às necessidades reais da sociedade, da comunidade. É muito importante que se faça pesquisas de comunidade e é muito importante até para os nossos projetos, para os projetos do Interact, para que o Rotary não diga o que a comunidade precisa, para que a comunidade diga para o Rotary o que ela precisa. E é muito importante que essa pesquisa dentro da comunidade seja feita com o maior número de pessoas possível e também com pessoas mais diversas possíveis. Por exemplo, de novo dando o exemplo do hospital, se tu for fazer um projeto no hospital, tu não pode falar só com a diretoria do hospital. Tu também vai falar com os funcionários do hospital, com as pessoas que são atendidas pelo hospital. O projeto também precisa estar dentro de uma das áreas de enfoque do Rotary, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois. E o projeto também é muito importante que tenha uma parceria internacional para o projeto conseguir ter um impacto global e não só local. Muitas vezes essa é a parte mais difícil do projeto, mas é muito necessário para que o projeto tenha um impacto global. Ele também precisa seguir algumas regras de financiamento e ter relatórios periódicos para que o Rotary consiga exigir esse impacto do projeto. Um pouco sobre as áreas de enfoque do Rotary. Como a Vanessa disse, essas áreas elas estão muito conectadas. Por exemplo, uma pessoa que não tem acesso à água e saneamento, ela não vai conseguir ter uma educação boa, de qualidade. E é muito importante que existam projetos em todas essas áreas dentro da comunidade. E também é muito importante a gente se basear nessas áreas de enfoque para fazer os nossos projetos, né? Tanto locais, mas principalmente os globais que são exigidos estarem em alguma dessas áreas de enfoque. A primeira é a consolidação da paz e prevenção de conflitos. A segunda é a prevenção e tratamento de doenças, que é a maior área de enfoque, a área mais investida. A terceira é a água e saneamento e higiene. Inclusive, aqui em Cruz Alta tem um projeto de água e saneamento. Eles fazem a limpeza do Rio Lajados da Cruz. É uma área que, às vezes, a gente não dá tanta importância para os projetos, mas que pode-se fazer muitos projetos quanto a isso. A saúde materno-infantil, a educação básica e a alfabetização, o desenvolvimento econômico e comunitário, e, mais recentemente, a nova área de enfoque para a próxima gestão que os curadores da Fundação Rotária decidiram, junto com o presidente do Rotary Internacional, é o meio ambiente. Aqui a gente tem um gráfico de... Tá bem ruim a imagem, né? Mas
o quanto que cada área foi investida dentro da Fundação Rotária. Então, obviamente, a maior área é o combate a doenças, por causa do projeto Dengue e Polio, e também o Rotary fez algumas ações importantes quanto ao coronavírus, ultimamente, né? Depois, o desenvolvimento econômico, a saúde de mães e filhos, a água e saneamento e a educação básica. E essa parte cinza são os subsídios distritais, que são distribuídos entre os distritos do mundo, para que os distritos consigam fazer subsídios distritais, mas que não tem uma área específica. E aqui tem alguns princípios de investimento do Rotary: abordagem em equipe, o alcance dos objetivos, a filosofia, as parcerias sólidas e duradouras, e é muito importante também que tenha uma missão e um propósito claro. Agora a Vanessa vai falar um pouco sobre o fundo da Polio Plus. Então, o Fundo da Polio Plus reúne recursos voltados para a erradicação da poliomielite, como a campanha de Poliomal. Então, normalmente são compradas vacinas, mas mais do que isso, o Rotary construiu um grande sistema de imunização, que é a referência também para outras doenças. Agora, no Covid, também, muito da metodologia da polio está sendo ocupada para outras doenças, assim como sarampo, Covid e doenças sexualmente transmissíveis, porque foi criado um modelo de acompanhamento de doenças bem significativo. E esse fundo, então, é um dos mais conhecidos, porque a campanha da Antipolional, que faz parte do PoliPlus, ela tem uma grande conscientização pública na mídia, vários artistas estão engajados, tem comerciais acontecendo. Então, geralmente, os produtos da Polio são muito mais conhecidos. E quando a gente pensa em polio, pode parecer algo muito distante, porque justamente por todo o trabalho que o Rotary tem, os casos diminuíram muito em relação a alguns anos atrás. Mas a polio é uma doença que causa paralisia infantil, então a incidência até uns 20 anos atrás era muito grande, cerca de 1.000 casos por dia, e graças a todo esse trabalho e essa parceria que tem com a OMS, com a Unicef, que diminuíram os casos. Por isso que o Fundo da PoliPlus ele é tão importante. Inclusive, foi feita uma parceria com a Fundação Bill e Melinda Gates, na qual a fundação equiparava as doações, ou seja, toda doação feita eles dobravam. Então, foi muito importante ter essa parceria também. E quando a gente vê essa foto aqui da menina recebendo a doação, com certeza é uma foto que é muito presente, que várias pessoas devem ter visto em outros treinamentos, nas revistas Rotary Brasil, porque é o que realmente causa sensibilidade. É uma das campanhas que mais existe, que é a campanha da vacinação. Pode passar. Além do Zé Gotinha, Esperança Nacional, né? Ai, peraí, que tá difícil passar. Foi. E a gente falou muito desses fundos, dessas doações. Então, é importante também destacar que o Rotary oferece um reconhecimento, que é o título de companheiro Paul Harris, que é a maior honra que um rotariano, um não rotariano, qualquer pessoa pode receber do Rotary, que é uma homenagem a pessoas que contribuíram ou tiveram doações feitas em seu nome superior a $1.000. E após essas doações, dependendo dos valores, conforme forem valores mais significativos, existem outras formas de honra. Existem as sociedades, como a Sociedade Art Club, para os maiores doadores, com valores muito maiores. E só para destacar, então, que essa é uma forma que a gente sempre fala, doar é um título Paul Harris, e o título vem dessas doações, então, que vão para a Fundação Rotária, que vão para todos esses projetos. Então, eu acredito que o título representa não só um prêmio, uma honra, mas também a possibilidade de esperança para outras pessoas que estão em situação vulnerável, que estão precisando de ajuda em todas essas áreas que a gente falou, nas áreas de enfoque, em todas essas situações de vulnerabilidade. Então, com certeza, uma pessoa que recebe um título Power Harris está recebendo uma honra muito grande, está simbolizando todos esses projetos desenvolvidos pela Fundação Rotária. Pode passar. Então, a gente, junto com a gente, como representação distrital, organizou algumas metas para os clubes para a gente conseguir ter um impacto real dentro da Fundação Rotária como distrito de Interact, né?
A primeira meta é realizar um projeto específico sobre Fundação Rotária, podendo ser capacitações internas, divulgação, ou um projeto financeiro de arrecadação. Essa meta vai valer 3 pontos para avaliação do Clube Destaque. A segunda meta é doar no mínimo R$ 500 para a Fundação Rotária, até a data limite, que ainda vai ser especificada. E essa é a meta mais importante de Fundação Rotária, que vai valer 4 pontos. E a gente até recomenda que dentro do clube vocês façam uma meta interna, talvez um pouco maior, para que a gente consiga ter um impacto ainda maior dentro da fundação. E a terceira é realizar, no mínimo, um projeto destinado à End Now. A gente também recomenda que esse projeto seja em parceria com outros clubes da família Rotária, pela campanha End Now ser de toda a família Rotária, e a maioria dos Rotaries também faz projetos relacionados, então é importante que haja essa parceria, né? Agora a Vanessa vai falar um pouco sobre as estratégias para cumprir essas metas. A gente falou muito sobre Fundação Rotária, sobre doações, sobre fundos, mas o que os nossos clubes podem fazer? Então, eu acredito que a primeira parte é transmitir informação, é ter momentos de conhecimento como o de hoje, tanto conhecimento rotário, dinâmicas, palestras, para que o pessoal possa entender um pouquinho mais e, através desse conhecimento, ter ideias mais criativas para organizar os projetos. Também é importante realizar projetos financeiros. Cada clube tem a sua estrutura interna de conselho diretor. Por exemplo, no meu clube, a gente tem um diretor de fundação rotária. No caso, na próxima gestão, nós teremos diretor de fundação rotária, diretor de finanças e tesoureiro. Mas essas metas, e assim como os projetos, podem ser desenvolvidos pelo tesoureiro, pela própria diretoria, pelo presidente, de acordo com o conselho que vocês tiverem. Mas sempre é válido ter um diretor de fundação rotária para cuidar dessa parte que a gente vai falar. Quando eu falei de informação, às vezes só palestra acaba se tornando maçante, acaba se tornando chato para o pessoal, ainda mais por ser um tema mais teórico. Então, algumas ideias é realizar Kahoot, que são aquelas questões em forma de joguinho, ou torta na cara também, com perguntas relacionadas à Fundação Rotária, porque além do que a gente falou, tem vários outros conteúdos que vocês podem abordar. Estipular metas internas de doação. O distrito propôs R$ 500. Mas se, por exemplo, agora na gestão 2020-21, vocês conseguiram doar R$ 500, por que não no próximo ano rotário doar 700, 800, R$ 1.000, ou talvez até comprar um Paul Harris com valor integral? Então, se desafiem a tentar doar valores superiores, a evoluir e crescer sempre mais. E realizar projetos voltados para a campanha de Polináu, porque, como eu falei, o Indie Polináu é uma das principais campanhas do Rotary, que tem uma presença na mídia, tem artistas divulgando, tem live, tem comercial. Então, é muito mais acessível e prático vender produtos com a logo da Poli. Porque, às vezes, a gente fala de Fundação Rotária e o pessoal, o público, não vai entender, no que eu estou investindo. Porque, se a gente for parar para pensar, às vezes é muito mais fácil e sensibilizante doar para uma instituição aqui da minha cidade, doar para aquela pessoa que está passando por necessidade na comunidade, porque a gente vê um retorno. Mas, se a gente usar a campanha da Poli, do Antipolinal, já existe uma conscientização pública. Então, pode gerar uma sensibilidade para o público, para a população comprar, então, produtos com essas logos, com essas características. Então, pode passar o próximo slide. E a gente separou algumas sugestões de projetos financeiros. Então, produtos de alimentos, assim, comida todo mundo gosta de comprar, como pizza, feijoada, risoto, hot dog. Mas no momento que vocês forem estruturar o projeto de vocês, analisem a época do ano, porque às vezes comprar feijoada no verão não é muito legal, não tem tanta adesão. Ou também analisem se tiver outros clubes da família Rotária vendendo um produto muito semelhante. Por exemplo, vocês querem fazer galeto, o Rotary vai fazer galeto na mesma época. Não é muito legal, então tentem ver esse período, quais produtos estão sendo vendidos na cidade, para que vocês consigam ter um lucro significativo. Os produtos personalizados também são muito legais. A gente pode não, como eu falei, por causa da marca, da conscientização pública, por exemplo, garrafinhas, canecas, camisetas. Inclusive, o meu clube está vendendo copos da Indy Polinal, vocês já devem ter visto no grupo do distrito. Se quiserem comprar, podem me chamar, tá? Já estou fazendo um marketing aqui. Mas é um produto bem legal, que sempre teve bastante saída aqui na nossa cidade.
são canecas de chopp, então o pessoal compra tanto para beber tererê quanto para bebidas alcoólicas, quem é adulto. E também é muito legal fazer parcerias com empresas, porque, por exemplo, existem rotarianos de outros distritos que destinam porcentagens de suas vendas nas suas empresas para a Fundação Rotária. Então, vocês podem encontrar comerciantes, postos de gasolina. Já vi projetos acontecendo em que tantos por cento do lucro foram destinados para a Fundação Rotária. Então, busquem parcerias com empresas, comerciantes, com o comércio e com entidades da cidade de vocês, porque se vocês criarem um material bem legal, uma campanha bem atrativa, provavelmente vocês vão conseguir parcerias e ter um lucro mais significativo. Então, essas são algumas dicas que a gente tem para dar para vocês. Busquem parceria também com o Rotary e invistam nos projetos financeiros. E para encerrar, uma frase: não devemos viver apenas para nós mesmos, mas para a alegria de fazer o bem ao próximo. Essa frase do Art Clamp representa um pouco da essência da Fundação Rotária e do objetivo da criação dela. Então é isso, a gente agradece muito todos vocês que estiveram conosco e ficamos abertos para perguntas. Então fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês, que a gente vai tentar responder. Oi, Vanessa, Manuel, para quebrar um pouco o gelo, para todo mundo prestou Sim. muita atenção, mas realmente é um tema bem complicado, inclusive para nós, rotarianos. A gente aprende a cada treinamento. Nós tivemos essa semana toda um treinamento todas as noites com a governadora Geni, e tivemos um sobre Fundação Rotária também. E a cada vez que eu tenho treinamento de Fundação Rotária, eu tiro mais dúvidas ainda. O que eu acho que é importante para vocês vocês são uma família que normalmente não doava para a fundação. E nos últimos, talvez, 3 anos, a gente tem visto o Interact se movimentar muito mais do que o normal, a ponto de ganhar uma distinção nacional. E eu sei que agora, na gestão da Luísa também, ela está encaminhando valores significativos, né, por parte de arrecadação dos clubes. Vai ter a distribuição de títulos Poweries, né, sorteio, enfim, vai ter uma fórmula aí que a Luísa e a comissão estão analisando. Então, para a gestão da NAI agora, eu sei que ela está cheia de ideias e, infelizmente, é assim, se na gestão da ISA ela conseguiu contribuir com $3 mil e distribuir alguns títulos Poweries, a Luísa talvez queira quebrar essa meta e a NAI, quem sabe, vai querer quebrar a meta também. Assim funciona nos clubes, tentando sempre superar por um bem comum, né? Eu acho que vocês têm alguma oportunidade aí também nas doações, que são aqueles projetos dos panetones, que poderia incluir na tua lista aí, que no valor dos panetones, que eu acho que é R$5, fica com o clube, né? Se vocês fizerem isso e destinarem realmente esses R$5 para a fundação, para algum tipo de doação que se possa fazer, você já começa a ter um projeto financeiro voltado para esse objetivo aí das metas que vocês estão colocando, né? Porque não é achar que é muito, não precisa fazer um projeto, fazem mais de um, para daqui a pouco conseguir atender essas metas que vocês estão colocando aí. R$500 pode parecer muito, mas a soma de R$500 e com 22 clubes, nós estamos falando hoje em 11 mil reais. 11 mil reais hoje dá mais de $2 mil, né? Na situação que está hoje, $2 mil, eles retribuem 6 títulos Poweries, porque tem uma condição que a cada $1.000 hoje tu consegue prestigiar 3 CPFs. Então está numa situação bem favorável. Por que isso? Desculpe se eu falo um pouquinho mais, mas para você entender. O caixa da Fundação Rotária, que é o nosso banco, como o Manuel comentou, é o banco do Rotary, o caixa está bastante debilitado porque foi usado muito do estoque lá do fundo que tinha para ajudarem em projetos globais, justamente para esse problema nosso da pandemia da Covid, né? Inclusive, o nosso distrito ganhou, se não me engano, foram $25 mil que foram distribuídos
para os 64 clubes. Então, é um negócio bem interessante. Não percam o foco. Eu acho que esse tem coisas lúdicas dentro do Interact, mas tem coisas bem reais. O real é, assim, fazer projetos financeiros. Vocês dão um passo de crescimento profissional nessa hora, para o crescimento de entender como é que as coisas funcionam, né? Dúvidas, gente? Gente, eu vou aproveitar o silêncio para agradecer demais vocês por essa explanação. É muito inovador e muito legal. Interactianos falando sobre Fundação Rotária para Interactianos. Eu achei fantástico, tive várias ideias. A Vanessa que lute agora, porque eu vou encher o privado dela e do Emanuel também. Vou colocar no grupo, que daí já mato dois coelhos, uma cajada só. E estimular que, assim, mesmo clubes pequenos ou de cidades pequenas, gente, é difícil, eu sei bem que do Posterita é um ovinho, mas se a gente se planejar, se a gente pedir ajuda, porque não é feio pedir ajuda, principalmente para a gente, a representação vai estar sempre à disposição, o Manuel vai estar sempre à disposição, qualquer um de nós, a gente consegue sim, de pouquinho em pouquinho que a gente consegue, as metas internas são bem legais para dar uma estimulada até nos associados. Então, era só isso. Queria agradecer e estimular o pessoal. Me passou uma ideia aqui agora, que só para contar um exemplo, eu vi que tem os interactivos aqui de Panambi no grupo. Você sabe que nessa campanha do Panetones, nos 2 últimos anos, eles conseguiram se superar e praticamente superar o próprio clube nosso em venda de panetones. Fazendo uma conta por baixo aqui, acho que eles venderam mais de 250 no ano passado. Então, separando R$ 5 de cada panetone, eles conseguiram arrecadar 1.250, fazendo uma venda de produto, né? Que retornou para o clube. Com isso, eles conseguiram fazer a doação dos R$ 500 que existia como meta também, que era a meta da Luísa. Então, quer dizer que se vocês focarem num projeto, ou mais de um, vocês conseguem fazer bastante barulho dentro de um clube, não tenho nem dúvida. Uma coisa que eu me lembrei aqui, eles foram numa empresa, é uma empresa que tem algum tipo de conhecido, e venderam 50 panetones porque a empresa distribuiu para os seus empregados, porque achou o projeto legal. Então, qualquer cidade pequena pode ter uma empresa que queira, daqui a pouco, fazer. Não tem ideia do que eu vou dar de Natal para meus funcionários. Pô, dá um panetone do Interact aí, com o logo do Rotary, que está fazendo um bem para a comunidade e para o mundo todo, vamos dizer assim, né? Então, eu não podia perder a oportunidade de comentar isso. Sim, sim, com certeza, Túcia, até porque cada clube tem que ver a sua realidade, se tem essas possibilidades, e ver qual produto que se adequa melhor, que vai ter o maior resultado. Gente, se mais alguém tiver alguma pergunta, pode falar, tá? A gente tá aí para responder. Primeiramente, gostei muito do treinamento, vocês arrasaram. Mas eu queria saber se vocês acham que seria legal ter, tipo, uma comissão para a Fundação Rotária dentro do clube, tipo IP, com algumas divisões, ou com mais de uma pessoa para auxiliar, ou apenas um diretor para a Fundação Rotária dentro do clube. O que vocês indicariam que acham que seria melhor? No meu clube, a gente definiu ter um diretor de Fundação Rotária para poder dar uma mais atenção para essa parte de Fundação Rotária, para ter mais atividades e mais projetos, para que realmente todo mundo tenha conhecimento. Mas se tiver diretor de finanças, também acredito que já ajude, já é uma possibilidade também. Mas acredito que dentro da Fundação Rotária, mais de uma pessoa, não sei se é necessário, assim. Não sei se teria tantas funções, assim. No meu clube, a gente não vai ter diretor de Fundação Rotária na próxima gestão por causa da quantidade de associados, mas a gente indica bastante que os clubes tenham, né? Eu acho que uma pessoa consegue fazer todas as atividades da Fundação Rotária, assim, tranquilamente, porque não tem uma demanda tão grande. É mais em momentos específicos, assim, então acho que uma pessoa consegue conciliar tudo. Tranquilo, muito obrigado.
É isso, gente. Ninguém mais tem dúvida? Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a palestra de vocês, parabenizar, porque foi muito informativa. Foram informações que são difíceis, que a gente não encontra com facilidade sobre Fundação Rotária, e vocês souberam falar de uma forma super simplificada. Mas, nesse momento, para encerrarmos o terceiro dia do Fórum de Treinamentos, eu convido uma das diretoras do evento, Luísa Golim, para fazer o uso da palavra. Vocês estão me ouvindo bem? Todo mundo com os dedinhos assim. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado mais um dia de treinamentos. Eu aprendi coisas assim que eu não sabia também até hoje. Aprendi no treinamento da Vavá, e do Emanuel, do Léo e da Melissa. Então, é muito interessante, porque mesmo depois de tanto tempo no Interact, a gente ainda consegue aprender com treinamentos. Cada ano o pessoal traz informações diferentes e a gente vai adicionando um pouquinho de conhecimento ao que a gente já sabe. Então, muito obrigada a todos que participaram.